Boa noite. Estamos aqui no PUC ao vivo, discutindo os desafios da desigualdade. Portanto, estamos discutindo o que é o grande desafio do país. Quero lembrar de novo, nós estamos no planeta entre os cerca de 200 países do mundo, estamos em segundo ou terceiro lugar, segundo as classificações em termos de injustiça social. Nada justifica, em termos de lógica econômica, de decência política, digamos assim, uma parte da população estar muito bem e uma parte da população estar reduzida à miséria. A transformação desses processos, em lugar nenhum, se deu de maneira espontânea. O mecanismo de mercado tende a puxar o dinheiro para cima. Mesmo instituições na área social, uma empresa vai abrir uma universidade, como por exemplo a Pearson, que é uma empresa financeira britânica que está investindo em educação, ela se interessa, obviamente, por gente que possa pagar e que possa pagar bem. Ou seja, vai melhorar a condição dos que já estão bem. É o que há anos se dizia, em latim é uma fórmula bonita, né? Se diz pecunia pecuniam parit. O dinheiro pare dinheiro. Ou seja, os ricos vão ficando mais ricos. Isso significa que onde funcionaram as políticas de reequilibramento, houve intervenção sólida, séria, organizada do Estado. Então, falar mal do Estado, de certa maneira, para nós é dar um tiro no próprio pé. A gente tem que aprender a criticar o Estado sem dúvida, a melhorá-lo, ajudá-lo a que se administre de maneira correta, mas não simplesmente criticar ou achar que o Estado não resolve, o Estado é burocrático. O fato é que o Estado funciona em inúmeros países e funciona bem. Os trens na Europa funcionam nos horários certos, todo mundo tem acesso à escola. Eu mesmo, quando eu estudei na Suíça, de ver que eu posso entrar numa escola gratuita sem me massacrar no vestibular e coisas do gênero, porque é natural uma pessoa que queira estudar, se acha que é um aporte para o país ela querer estudar. E se facilita a vida, né? É porque há políticas de Estado. Então, nessa nossa pequena sessão de hoje, eu queria colocar na mesa aqui, discutir como está sendo visto este problema, né? Primeiro, os avanços que nós vimos na semana passada no Brasil se devem, em grande parte, a políticas de Estado. Nós tivemos, o que saiu na PNAD de 2 semanas atrás, a PNAD de 2006, constatamos que houve um aumento da renda de trabalho de 7,2%. Da renda média das famílias no Brasil, 7,6%. O salário mínimo, no ano, aumentou de 13%. A renda média familiar no Nordeste aumentou de mais de 12%, ou seja, proporcionalmente há um processo de reequilibramento no país indiscutível. Nós tivemos, que mencionamos também, 8,7 milhões de empregos novos criados, 3 em cada 5 são do setor formal, é gente que vai ter certos direitos, aposentadoria e coisas do gênero. Nós estamos desenvolvendo políticas de Estado, mas elas ainda são pequenininhas, né? E amplamente insuficientes frente ao desafio. Nosso desafio é histórico, é um rombo, é a desigualdade que temos nesse país. Basicamente, nós herdamos do século passado uma polarização entre esquerda e direita que hoje mudou de caráter. No século passado, para nós, as coisas eram simples. Se eu sou de esquerda, eu queria estatizar, utilizar o planejamento central para pôr ordem nas coisas, e havia uma classe redentora que ia nos redimir, que era a classe proletária, né? Simetricamente e há a simplificação de direita. O Estado não funciona, vamos privatizar,
deixar o mercado resolver, ou seja, a força do mais forte, né, a sobrevivência do mais apto. E se gerou, ainda que não seja dito, um tipo de classe redentora, o empresariado, né, que se comporta cada vez mais como chefes políticos, compram e financiam os seus deputados, os seus senadores, etc, etc. A gente tem que saber que a corrupção é dinheiro que chega de algum lugar, né, essa parte privada e empresarial de aquisição do Estado, em grande parte, inclusive, é responsável pela sua desorganização. Mas o que nós temos é de sair desse tipo de simplificação. As duas grandes simplificações, uma, a de esquerda, com a estatização, nos deu a Europa do Leste e a burocratização, e a da direita nos deu a fantástica polarização que hoje enfrentamos no planeta, com os 4 bilhões de pessoas que estão fora dos chamados benefícios da globalização, e no Brasil, essa imensa distância entre ricos e pobres. Saindo das simplificações, nós estamos, ou está se construindo um consenso, que eu acho extremamente importante, de que nós precisamos ter uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Isso parece simples, mas uma simplicidade que recolha uma certa unanimidade planetária é sumamente importante. Nós não pensamos mais o empresariado vai resolver o econômico, os verdes vão tratar do meio ambiente, a esquerda que gosta de pobre, como se diz, vai tratar do social e coisa do gênero. Não há mais. Cada um deve enfrentar esse tripé de objetivos. E não vai ser mais por uma classe redentora dessa ou aquela que tem que se enfrentar nesse processo. Nós vamos ter que, na realidade, articular Estado, empresa e sociedade civil num processo equilibrado de forças. Hoje esse processo é tremendamente desequilibrado. No caso brasileiro, houve uma forte fragilização do Estado. Nós temos uma sociedade civil que está dando os primeiros passos. O emprego no terceiro setor, hoje, no Brasil, está na faixa de 3%. Na Europa, nos países desenvolvidos, está na faixa de 10%. Portanto, nós ainda temos uma sociedade relativamente pouco organizada em torno dos seus interesses e temos um Estado fragilizado por interesses das grandes corporações. E, na realidade, isso coloca o problema do Estado numa visão um pouco diferente. Não se trata de como é que o Estado se administra, porque o Estado é puxado por diversos interesses, por diversos grupos, e a gente precisa encontrar formas de fazê-lo funcionar. Ninguém tem dúvida que o Estado funciona na Coreia, o Estado funciona na China, o Estado funciona na França, o Estado funciona no Canadá e por aí vai. Por que no Brasil não funcionaria? Então nós temos que encontrar mecanismos de funcionamento do Estado no Brasil. Isso passa, no conjunto, por uma democratização do Estado. Para muita gente, o Estado deve ser pequeno. Isso é uma forma de colocar bastante estranha. Primeiro, que, no conjunto, o Estado é muito maior nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 22 milhões de funcionários públicos. Nós temos 9 milhões hoje no Brasil. Nós teríamos que ter, para ter a mesma proporção norte-americana, nós teríamos que ter 16 milhões, né? Quase o dobro. Certo? Isso que os Estados Unidos têm um Estado muito enxuto. Se a gente comparar com a França e com outros, vai ser muito mais amplo. Por que eles têm um Estado muito mais amplo? Os dados do Fundo Monetário são claros. Em média, os países pobres têm um Estado que representa 25% do PIB e os países ricos, 50% do PIB. Vejam bem, nós estamos acostumados, é o que a gente chama de reprodução social em economia, que
a ponte entre a fase produtiva do ser humano e a sua fase não produtiva, entre os ativos e os não ativos, se faz ou se fazia através da família. O ser humano pequeno, ele precisa ser alimentado pela família. Idoso, e esse idoso é cada vez mais anos, né, ele tem que também ser sustentado. Isso se fazia pela família, né? Eu morei muitos anos na África, as famílias clânicas, né, se sustentavam umas às outras e o processo de redistribuição entre gerações, de equilíbrio entre os ativos e não ativos, se fazia desta maneira, né? Hoje, a família está mudando. Então, a gente pega nos Estados Unidos, apenas 26% da família tem pai, mãe e filho. Se a gente pega na Suécia, são 23%. Se a gente pega os dados que foram publicados anteontem pelo IBGE, que é o estudo da situação social do país, a síntese, a gente constata que em 59 milhões de famílias que temos no Brasil, 18,5 milhões são chefiados por mulheres. A pessoa de referência, como hoje se diz, são mulheres. O que é isso? A mulher sozinha com os filhos. Se ela não trabalha, ela não consegue sustentar os filhos. Se trabalha, com quem vai deixar os filhos? É aquela família que uma criança de 10 anos cuida das outras. Ou então ela tem que pagar a creche, ou então ela tem que pagar aquelas famílias que recebem, né, aceita-se guarda e coisa do gênero. Nós estamos falando de 1/3 das famílias do país. Muitíssima gente vive sozinha, muitíssima gente, quer dizer, já não há esse sistema social de redistribuição através da família. E nós não temos o estado de bem-estar. O que a Europa, o Canadá, os Estados Unidos, os mais variados têm? Todos têm políticas de renda mínima, todos têm imensos sistemas gratuitos de educação generalizados, sistema de saúde pública sofisticados e de primeira linha, porque isso equilibra a sociedade no seu conjunto. Como esse processo não está se fazendo mais dentro da família, tem um ganha-pão que paga todos os demais, você tem que ter um sistema de redistribuição social. O que nos leva a outra dinâmica. Por que nós temos o Estado? Basicamente, eu como trabalho recebo meu salário, sou professor da PUC, recebo meu dinheiro direitinho, com isso eu pago uma série de coisas. Uma parte do meu salário eu recebo diretamente, a outra parte vai para o Estado sob forma de impostos e vai me retornar sob forma de salário social. Estradas, escolas, enfim, ruas, sarjetas, transporte público, enfim, conjunto de processos que têm intervenção organizada do Estado. Sem essas formas organizadas, a sociedade não funciona. O básico é que nós vamos ter uma imensa dificuldade de financiamento dos processos públicos se a gente não tem o mesmo sacrifício. As pessoas no Brasil dizem, aparecem nos jornais, eu até maio trabalho para o governo. Eu falei isso com um americano do Banco Mundial e disse, olha, eu pago o governo até agosto. Nós temos o mesmo debate em torno da CPMF agora. Deve-se ou não aceitar a CPMF? Vamos fazer um pequeno parênteses, que é interessante isso. Quem é que paga a CPMF? É 0,38% sobre uma transação financeira. Quem é que faz transações financeiras em quantidade? São os grandes intermediários financeiros. São os especuladores. Eles que vão pagar muito sobre esse dinheiro. O pobre não paga muito sobre a CPMF. Né? É interessante isso. Né? Então, é tipicamente um imposto que atinge os que são mais ricos. E isso é interessante. Né? Agora, o outro ponto é que quando se paga a CPMF, toda a transação financeira é registrada. Isso torna os processos de movimentações corruptas de fundos
sem origem declarada e coisa do gênero, muito mais difícil. Então é interessante isso, porque um dinheiro que se paga, e quem paga mais é o mais rico, portanto é bom porque redistribui, e ele informa sobre as transações financeiras e torna a sociedade mais transparente. Agora a gente faz uma guerra. O Estado tem imposto demais, né? Vejam bem, no Brasil o imposto atinge cerca de 35% do PIB. Na Suécia, 66%. A Suécia é mais desenvolvida, sem dúvida. Mas, sobretudo, ela tem boas políticas sociais. E ela é urbanizada. O que nos leva à visão seguinte: por que a gente paga muito mais imposto? Porque o Estado está progredindo em todos os países, no seu peso dentro da sociedade. Desde há um século e meio está se desenvolvendo. Antigamente o Estado só cuidava de políticas externas, o exército, coisa do gênero. Hoje não. Hoje o Estado está em toda parte e quanto mais desenvolvido o país, maior proporcionalmente é o Estado. Não é porque se evolui para a esquerda ou se reconstrói o estatismo, mas porque muda o processo de organização econômica. Quando a gente urbaniza um país, e hoje a gente tem praticamente em todos os países 50%, 60%, no Brasil 83% da população da região urbana, você tem que desenvolver o que a gente chama consumo público. Tem que fazer guias e sarjetas, construir redes de transporte, sistemas de escola, a água tem que chegar até a casa, o esgoto tem que sair da casa, tem que ser canalizado, tem que ser tratado, todas essas coisas. Ou seja, com a urbanização aumenta imensamente a necessidade do sistema público. O outro processo que é extremamente importante é que aumentou muito a parte das políticas sociais em todas as nossas atividades. As pessoas se surpreendem de ver que nos Estados Unidos o setor econômico mais importante hoje é a saúde, 15% do PIB, quando a totalidade das atividades industriais ocupam menos de 10% da mão de obra. A área social, saúde, educação, segurança, cultura, essas áreas não se administram bem pelo setor privado. Por uma razão extremamente simples, né? Para a saúde, se você tem bons sistemas preventivos que funcionam, você reduz o número dos clientes do setor privado. Não estou interessado. Na educação, funcionam, quando são de fins lucrativos, grandes instituições que têm montes de alunos e poucos professores, porque professor é custo, aluno é dinheiro, né? Então, você desequilibra os processos, não há políticas que funcionem. É interessante ver a última publicação do Fundo Monetário Internacional, Finance and Development, o Fundo Monetário Internacional, afirmando que nós precisamos ter muito mais presença de políticas públicas para reequilibrar os processos nos países em desenvolvimento, né? Ou seja, se a gente junta a urbanização e a expansão das políticas sociais, a urbanização necessita de políticas públicas, são bens públicos, né, que a gente tem na cidade, a segurança, etc., né? E a expansão da área social, que precisa também de intervenção pública. Esses dois elementos fazem com que o Estado seja mais necessário e seja mais amplo. Mas ele tem que ser bem gerido. Nós tivemos uma reunião com o diretor da Escola Nacional de Administração da França, uma das melhores escolas do mundo. Ele nos dizia o seguinte: com o peso que o Estado hoje tem, se a gente melhora a gestão do Estado, a gente melhora o conjunto do funcionamento da sociedade. E eu estou convencido disso, onde você não tem uma sociedade que funcione direito se o Estado não está devidamente
devidamente organizado, enfim, democrático, etc. Portanto, o tamanho do Estado não é essencial. O que aparece como essencial gradualmente é onde está o Estado. E a gente constata que nos países desenvolvidos, com a formação das cidades e a expansão das políticas sociais, essas políticas sociais têm que ser diferenciadas. Cada cidade é diferente. A cidade do Nordeste tem problemas centrais de água, outras têm problemas centrais de saneamento, outras têm problemas, enfim. As políticas sociais se aplicam de maneira eficiente quando são locais, quando estão mais perto da população que possa controlá-las. Isso desloca a discussão da discussão geral, qual é o tamanho do Estado, aquelas bobagens que o Collor dizia, né, que o Estado é um elefante numa cristaleira, coisa do gênero, vamos diminuir o tamanho do elefante, vai ficar bom. Na realidade, nós precisamos fazer funcionar o Estado mais perto da população. Então, o que se compara é o seguinte: no Brasil, apenas 14% da renda pública, né, de todo o dinheiro público, vai para a gestão dos municípios no nível local. Na Europa é entre 40% e 60%. Na Suécia é 72%. Isso significa o quê? Significa que o Estado está simplesmente muito mais próximo da população, onde ela possa controlar. Eu vou trazer aqui algumas ideias, alguns exemplos práticos que eu acho que isso ajuda a gente a entender, né? Nós temos em Piraí uma experiência de uma cidade que optou por generalizar acesso banda larga internet. Piraí, no estado do Rio, uma cidade pequena, fez um acordo com as emissoras de sinal de celular para sinal banda larga por rádio. E como tem morros, enfim, o sinal cobre toda a região, fizeram um sinal banda larga via rádio que cobre toda a cidade. É um Wi-Fi urbano, é um sistema híbrido, tem uma parte que é feita com cabos, mas a realidade é a seguinte: eu visitei ali escolas públicas, né? Garotinhos pequenininhos, cada um com seu laptop, o que antes era lancheira, agora é um laptop, senta num canto da sala, qualquer cantinho, num banco, não precisa de fio nem nada, ele senta, acessa a internet, puxa informações dos mais variados tipos, segundo as suas necessidades. Se é aula de geografia, ele pode puxar fotos, mapas dos países, enfim. Está no mundo da informação que hoje circula no planeta todo. O que é isso? A prefeitura decidiu fazer uma parceria com a Federal Fluminense, que deu o apoio técnico, fizeram um acordo com a Anatel para autorizar um sistema público local. Resultado, todo mundo tem acesso à internet, reduziu-se drasticamente o desemprego através de processos muito simples que a internet permite. Por exemplo, eles criam lá tilápia. Com a internet, eles conectam diretamente com o Japão, porque o japonês gosta, por alguma razão, faz lá alguns produtos com o couro da tilápia. Valor agregado grande. Qualquer mercearia, em vez de comprar o produto do caminhão no preço que vier, ela pesquisa preço, enfim. Reduziu drasticamente o desemprego, reduziu a pressão sobre o transporte. O que circula é a informação, não é a pessoa que tem que tomar um carro para marcar uma visita, uma coisa do gênero, né? Então, é uma forma em que a comunidade local assume problemas do seu desenvolvimento e ela não resolve sozinha, porque ela vai precisar de apoio do Estado, ela vai precisar fazer parcerias com a Universidade Federal, ela vai se articular com o conjunto do sistema do Estado, mas ela vai ser a âncora, ou seja, as necessidades realmente sentidas pelas pessoas é que vão pressionar efetivamente os diversos serviços para que
respondam às necessidades daquela sociedade. De certa maneira, a política deixa de pertencer a alguém lá em cima e passa a pertencer às pessoas aqui embaixo, né? Eu queria dizer o seguinte: na minha visão do Estado, eu, como viajei bastante na Ásia, trabalhei 7 anos na África, trabalhei em os mais diversos lugares, ricos e pobres, eu constato hoje que há uma coisa que funciona. Eu passo isso na minha cabeça, que passo na peneira das minhas ideias. O que funciona realmente? O que funciona é quando a sociedade está organizada em torno dos seus interesses. Isso envolve sociedade civil organizada, envolve sistema de responsabilidade das empresas, envolve muito poder local, sistema de Estado muito mais democrático e descentralizado. As grandes soluções do tipo de um grande chefe que vai resolver tudo, eu acho que são coisas do passado. Nos vemos na próxima semana.